Hoje nós vamos continuar trabalhando, né, com programação inteira mista. Né, no encontro passado, o Aster compartilhou com a gente 2 problemas aqui. A gente falou um pouco sobre algumas técnicas que são usadas na modelagem desse tipo de problema, né? Alguns contornos que geralmente na prática a gente adota. Então foi bem interessante mesmo, porque até depois, acho que ontem eu estava conversando com o Leandro, né? Tá trabalhando um problema aí na parte financeira. Então a gente já está usando, né, os recursos que a gente estava vendo no segundo problema, na modelagem do segundo problema aí, num problema bem interessante que é de investimento, né? Então hoje a gente vai continuar, né? O Aster vai compartilhar com a gente aí um terceiro problema lá do BIP Master que ele trouxe para a gente aí. E depois, se sobrar um tempo, mas provavelmente no próximo encontro nosso aí, a gente fala um pouco sobre otimização multiobjetivo, tá? Então, novamente, lembrar aos alunos aí que a gente teve esse tempo para poder definir o problema final aí, né? Estou vendo aqui, o Guilherme já está com problema, né? O Pedro, né? O Giovanni, o Lucas Azaf, o Leandro, o outro Pedro também, né? O outro Pedro não, né? Pedro Cartano ainda está, acho que não me passou ainda. Então, quem não definiu os problemas ainda, vamos correr aí, né? E, vocês vão ter um tempo ainda até o final dessa aula aí, e se vocês não tiverem definido nada ainda, a gente vai setar um problema para vocês trabalharem aí, tá joia? Mas, assim, bem legal, porque a gente já está vendo o pessoal realmente aplicando, né? Tá sendo, inclusive, melhor do que a turma anterior, né? Acho que a gente vai evoluindo aí, ver o pessoal aplicando em problemas reais aí, então é bem bacana mesmo, né? Tá bom? Então, vou passar a palavra para você aí, Aster. Né? Fica à vontade para compartilhar aí. E, mais uma vez, obrigado aí por estar fazendo parte dessa turma aqui com a gente aqui, né? Nesse momento especial aí de pandemia, que a gente não pode estar presencialmente junto com os alunos em sala de aula. Esse é um ponto negativo, mas o ponto positivo é que a gente consegue ter a contribuição sua aí, né? Com a gente aqui. Isso é muito rico para a gente. Então, valeu aí, viu, Aster? Fica à vontade aí. Como eu falei, o prazer é meu. Vocês estão conseguindo já ver a minha tela aqui, o arquivo de Word? Sim. Paper Tree aqui, né? Ok, ótimo. Tá, então esse aqui é o terceiro caso, como o Eduardo, né, lembrou vocês. A gente viu 2 estudos de casos na semana passada. Um foi bem simples, o Tic-Tac, que tinham 3 variáveis e uma restrição só. Então, era realmente só para mostrar o workflow, né? A estrutura de como a gente resolve o problema e tal. E depois a gente viu um problema um pouquinho mais sofisticado, já mais próximo de um problema real, que foi o do Ukulele Lalala. E aqui ele já envolvia alguns conceitos mais interessantes, como de Big M, e um número maior de variáveis inteiras e tudo mais. Agora, esse que nós vamos ver hoje chama Paper Tree. É um problema um pouco mais complexo do que o do Ukulele. E, na verdade, ele é baseado em um problema real que eu trabalhei durante algum tempo, enquanto estava fazendo meu doutorado. Aqui é uma versão bem simplificada daquele problema lá. No final, eu posso falar um pouquinho mais do que era o problema real. Mas, bom, deixa eu começar, então. Os conceitos que a gente vai abordar hoje aqui. Problema de fluxo de rede, problema muito, muito comum. Ele aparece praticamente em quase tudo que é lugar. É impressionante assim, você ver a quantidade de problema que você consegue modelar usando fluxo de rede. Não são só problemas de transporte. Nesse caso aqui é um exemplo de problema de transporte, mas mesmo problemas que não envolvem transporte nenhum, é só uma questão de tempo, enfim, dá para usar fluxo de rede também. Restrição de conservação de fluxo, que é algo que vem junto com problemas de fluxo de rede. E aqui uma parte mais de implementação, que é o modelo de dados para entrada no modelo de otimização. Então, a gente viu na aula passada, no exemplo do Tic-Tac, por exemplo, nós tínhamos alguns dados de entrada, eram bem poucos, então a gente definiu eles dentro do código mesmo e usou aqueles parâmetros. Aqui a gente vai fazer uma coisa um pouquinho mais organizada, mais elaborada, vocês vão ver em seguida. Deixa eu começar com um problema. Então, eu vou direto nesse gráfico aqui, acho que é mais fácil explicar. Então é o seguinte, tem 3 entidades nessa rede, tem a floresta, tem a fábrica de papel, não é exatamente a fábrica de papel, todos esses termos foram traduzidos do inglês,
E eu sugeri, a princípio, para o Guilherme usar a fábrica de papel, mas, na verdade, isso daqui é uma fábrica de processamento de madeira, madeira fina, pode pensar assim, que vai gerar a polpa, as lascas, que depois vão ser usadas na fábrica de papel. Mas vamos usar essa terminologia, por enquanto, vamos deixar a fábrica de papel mesmo. Tem a serralheria e tem a fábrica de papel e tem o mercado, para onde os produtos finais vão. Então, veja que começa, né, a cadeia de produção começa na floresta, passa por algumas linhas de processamento, até chegar no mercado, e vários produtos vão sair ao meio do caminho. Então, vamos começar. Na floresta, enfim, vão ser colhidas árvores, e as árvores vai ter as toras mais grossas, que vão para a serralheria, e as toras mais finas, se for uma árvore nova ainda, ou os galhos, vão para esse processamento, de onde vai ser tirado a polpa, né, a parte de dentro da madeira que vai ser usado para fabricação de papel. Nós estamos chamando aqui de lascas. Na serralheria, vai ter a parte mais fina lá, que sobra da serragem. De novo, os termos aqui, depois eu vou tentar dar uma ajeitada nesses termos, é um pouquinho delicado traduzir esse negócio direto do inglês, mas vamos pensar assim, imagina, tem as tábuas, né, a parte mais grossa das toras grandes, depois tem uma parte menor, de repente, os ripas, e depois tem a serragem, uma coisa do tipo assim. A parte disso dá para vender direto lá no mercado. Bom, na verdade, aqui todas as três dá para vender direto no mercado, e tem a opção de vender ou de passar elas para a fábrica de papelão, onde elas vão se transformar em papel, juntamente com as lascas que vêm lá da fábrica de processamento de madeira fina. E depois que vira papel, vai para o mercado também. Além disso, tem um resto aqui, esse preto enfim, são os restos que não dá para aproveitar, que eles acabam tendo que jogar fora. Professor, eu só queria fazer um comentário. Sim. A serragem aí dá para aproveitar, hein? Então, eu coloquei aqui como não, do contexto anterior, acho que serragem mesmo dá para aproveitar, né? Mas acho que no contexto do problema original, isso é uma serragem suja, entendeu? Como se fosse a serragem da casca da madeira. Mas mesmo assim, eu proponho um problema depois no final, que teria uma outra empresa que pode estar oferecendo para recolher esse resto, e eles vão usar para fazer adubo orgânico, alguma coisa do tipo. Porque, na verdade, tudo dá para ser aproveitado. Mas nessa primeira versão do problema, tem esse resto aqui que a gente está assumindo que não é aproveitado. Pelo menos não tem nenhum valor de mercado. Essa é a ideia. Vou colocar dessa forma. Então, tá. Esse daqui é o contexto. Qual que é o objetivo aqui, né? O objetivo é decidir qual vai ser o fluxo, né, de cada um desses produtos ao longo de cada uma desses arcos, dessa rede de fluxo. E no final, o que a gente quer é maximizar o lucro. Então, vai ter o valor de venda no mercado, mas vai ter vários custos associados. Bom, vai ter dois tipos de custo. Um é o custo de processamento em cada uma dessas fábricas, e vai ter o custo de transporte. Então, no final das contas, nós vamos querer maximizar o valor das vendas menos os custos de processamento e transporte. Esse é o objetivo geral. Alguma pergunta até aqui? Está claro o contexto do problema? Sim, só uma pergunta. Essas empresas, fábrica de papel, são uma empresa única? Aí tem as subsidiárias que fazem ou são... Boa pergunta, excelente pergunta. Nesse contexto aqui, nós estamos assumindo que tudo pertence à mesma companhia, tudo pertence à Paper Tree. Então, eles podem tomar uma decisão geral sobre o problema. Então, todos os custos vêm para eles e todo o lucro vem para eles também. Poderia realmente ter um outro contexto em que cada fábrica fosse agir de forma independente, mas daí já entra a questão de quase que uma teoria dos jogos, né? Competitividade entre eles e tal. Mas, por enquanto, nós queremos maximizar o lucro total, né? Então, se valer mais a pena mandar, por exemplo, aqui, né? Se valer mais a pena mandar essa serragem para a fábrica de papel do que vender direto no mercado, é isso que nós vamos fazer. Se essas empresas aqui, se a serralheria e a fábrica de papelão fossem de donos diferentes, aí já teria meio que uma certa competitividade, que vai depender do preço que a fábrica de papelão iria pagar, e aí a serralheria decidir para onde que ela quer mandar. Mas nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui, o que vai decidir é o preço. Se você manda a serragem para a fábrica de papelão, vai ter um custo de transporte, um custo de processamento, mais o custo de transporte. Se ainda assim, depois de tudo isso valer a pena, né,
aí isso vai ser feito, daí o material vai ser mandado por esse caminho. Do contrário, vende direto no mercado, obviamente por um preço mais baixo, porque, enfim, né, o papel é mais caro do que a serragem. Boa pergunta. Mais alguma pergunta? Muito bem. Então, continuando, bom, esse aqui foi o que eu já expliquei para vocês. Aqui estão os dados de entrada. Então, tem algumas tabelas, uma tabela que determina os locais, né, as entidades dessa rede. Então, tem a floresta, a fábrica de papel, a serralheria, a fábrica de papelão corrugado, a última lá, e o mercado. Tem um número associado, está vendo que eu associei um ID a cada uma dessas entidades? Porque na hora da formulação, em vez de usar o nome, o que eu uso é o ID. Fica muito mais fácil. Então, por exemplo, se eu for bem rapidinho aqui embaixo, você vai ver as variáveis. Por exemplo, aqui vai ter um X, Y, JK. Esse I vai ser um daqueles números lá, o J vai ser outro número, o K vai ser outro número. Em vez de ter um nome aqui, sei lá, floresta, serralheria, papel, sabe? Isso ficaria uma anotação muito pesada. Então, a gente usa o ID, fica mais fácil de escrever e até mais fácil de implementar também depois. Então, ainda falando sobre a localização, então, cada uma dessas fábricas, cada um desses locais, ela tem um custo de processamento. Então, por exemplo, R$ 67,90 por metros cúbicos, falando pés cúbicos, mas, enfim, vou falar metros cúbicos aqui. Por metros cúbicos de madeira processada lá na floresta. A mesma coisa para o processamento de papel na fábrica de papel lá, onde processa a polpa da madeira. Na serralheria é um pouco mais barato, e assim por diante. Também tem uma capacidade. Então, por exemplo, lá na floresta, não tem assumido que, enfim, tem árvore de sobra, se precisar pode puxar, mas na fábrica de papel, na serralheria, na fábrica de papelão corrugado, tem uma capacidade máxima. Então, eles não vão conseguir processar mais do que essa quantidade aqui em um período. E um período aqui, eu não lembro exatamente qual que eu estou assumindo, mas, sei lá, vamos assumir que é por dia, por exemplo. Aí depois tem a tabela dos produtos. Então, os produtos são madeira para papel, a madeira serrada, né, que são, sei lá, as tábuas, ripas, coisas do tipo, a serragem e tudo mais. Cada uma delas tem uma demanda lá no mercado. Então, a madeira para papel, na verdade, não vai direto para o mercado, ela vai para a fábrica, então não tem demanda. Mas as lascas, a serragem, o cavaco, a lenha, na verdade, pense na lenha como sendo as tábuas e o papel, eles todos têm uma demanda e tem um preço lá no mercado. Então, isso é fornecido. Então, o papel, como vocês podem ver, é bem mais caro do que cavaco, por exemplo. O cavaco pode ser usado para produzir papel. Depois tem custos de transportes. Então, se você vai para transportar a madeira da floresta para a fábrica de papel ou da floresta para a serralheria, tem um custo associado com isso. A princípio, nós estamos considerando apenas um custo por metros cúbicos. Um problema mais complexo poderia ter um custo fixo também. Então, por exemplo, independente da quantidade que você transporta, você tem que pagar, sei lá, R$200, só para tirar o caminhão da garagem. Depois, mais um custo variável em cima. Mas, para a simplicidade aqui, nós estamos assumindo só um custo variável. E que mais? Sim, a proporção de saída. Então, o que acontece é que quando, por exemplo, quando você está lá na serralheria, né? O que chega na serralheria são as toras, né? Que vem da floresta. Essa tora, ela vai virar, por exemplo, as tábuas, mas apenas 70% vira tábua. O resto vai virar outras coisas. Então, 15% vai virar cavaco, e assim por diante. 10% vai virar a poeira, e 5% vai ser os restos que não vai ser aproveitado para nada. Então, essa informação vai aqui também, está nessa tabela. Isso tem para cada uma lá na fábrica de papel, na serralheria, na fábrica de papelão, com todos os dados lá. Então, você sabe a taxa de conversão, né? Ok, alguma pergunta até aqui? Esses são basicamente os dados que a gente precisa para resolver o problema. Então, vejam que é um problema um pouquinho mais complicado, né?
o estudo de casos anterior tinha só uma tabela, esse aqui tem 1, 2, 3, 4 tabelas de dados. E na prática, geralmente é assim, você tem, né, bastante dados agrupados de formas diferentes. Então, vamos para a formulação. Na formulação, primeiro nós vamos começar com a parte, como eu falei, do modelo de dados de entrada. Então, o que acontece é, você tem aquelas tabelas lá e, de alguma maneira, você precisa usar aquelas tabelas dentro do modelo de otimização e na formulação. Então, para isso, a gente define o conjunto de índices, são 2 passos. Primeiro, o conjunto de índices, no caso, nós temos I, para o conjunto de locais, então, de novo, floresta, serralheria, mercado. Tem um conjunto para... Deixa eu fechar para você dar uma olhada aqui dentro. Depois tem um conjunto de índices para cada um dos produtos, né? A madeira serrada, as toras que vêm da floresta, o papel e assim por diante. E aí nós vamos usar essa notação. É muito importante ser consistente com a notação. Então, quando vocês verem um I minúsculo, um J minúsculo, você sabe que está falando de um local. E quando vê um K minúsculo, é porque pertence ao conjunto de índice K maiúsculo, que é um produto. Mas se você for consistente, quando você olhar lá embaixo e ver um I e um J, você já sabe que é um local. Quando vê um K, já sabe que se trata de um produto. Por exemplo, aqui tem um I, esse I minúsculo se refere a um local. Bom, o que eu estou definindo aqui? PC é para custo de processamento, processing cost, em inglês, né? É o custo de processamento por metros cúbicos sobre a entrada no local I. Então, tudo que chega na fábrica I, por exemplo, na serralheria, vai ter um custo de entrada que é definido por esse parâmetro. Vai ter também uma capacidade de processamento, como a gente viu na tabela anterior, né? Processing Upper Bound, PU. De novo, depende do local. Aí aqui tem o custo de transporte. Esse H aqui é para hauling cost, é para custo de transporte mesmo, seria a tradução do inglês. E é o custo de transporte do local I para o local J do material K. Então, vejam que o custo varia, né? Porque, imagina, se você estiver transportando papel, certamente tem um preço diferente de transportar toras de madeira, por exemplo. Você está usando caminhões diferentes e tal. Para carregar e descarregar também é diferente, então tem um custo diferente. Isso varia, depende da origem, do destino e do tipo de material. Aí tem a demanda, né? A demanda para cada produto K lá no mercado, a gente viu que tinha tabela para essa informação também. Tem o preço de mercado, market price, e tem a taxa de conversão, né? Quanto que você obtém, por exemplo, de tábuas a partir das toras de madeira. Então, tudo isso é papel, né, de quem está formulando o problema definir. A gente tem que definir esses parâmetros. Se você não definir esses parâmetros antes, aí fica difícil de escrever o problema, escrever a formulação. Você vai ficar usando um monte de números no meio da formulação, e se os dados mudarem, daí a sua formulação não serve para mais nada. Então, essa é a vantagem de definir os parâmetros primeiro. Alguma pergunta nessa parte? Só uma observação, professor. Já deu uma complicada no rolê aí, hein? Deu uma complicada, né? Deve assustar um pouco esses índices, né? Quando você tem I, J, K, fica um pouco mais, um pouco assustador. E, de fato, você precisa de um tempo até se acostumar com a notação, e daí vocês, né, vem todas essas letrinhas aqui. Mas, assim, pensa que seria, tipo, se você está formulando o problema, você que vai definir isso daqui. Então, você vai se familiarizando à medida que você vai fazendo. No caso, vocês estão em desvantagem, porque eu pensei bastante, né, enquanto estava fazendo isso, e para mim já é bem óbvio, já é bem natural. Mas vocês estão vendo pela primeira vez, então é um pouco assustador no início mesmo. É natural isso. Mas, assim, a mensagem, de novo, a mensagem que eu quero que vocês capturem nessa parte é: a gente define o conjunto de índices e a gente define os parâmetros, que basicamente são os dados do problema, antes de começar a escrever a formulação do problema. E isso é útil porque os dados do problema vão mudar, né? Você imagina que você vai resolver esse problema hoje, e os dados vão ser, né, enfim, os números que você viu nessa tabela, mas pode ser que amanhã esses números aqui, por exemplo, o custo de transporte mude.
E aí você não vai querer ir lá na sua formulação e mudar os números, né, um a um. Você vai querer simplesmente mudar na tabela e tudo fica atualizado de forma automática. Esse é o objetivo. Então, essa é a motivação principal para escrever uma formulação que depende dos parâmetros que você define e não nos conjuntos, nos dados de entrada, né, nos números que são dados especificamente para aquela instância. Mas se tiver alguma pergunta, pode mandar aí, né? Vamos discutir, vamos trocar ideia. Licença, professor Aster. Tenho uma Sim, dúvida. Quanto sim. à aplicação desse problema, eu achei bacana, tal, ele aborda bastante coisa, ele tem bastante informação que pode ser retirada dele. Uhum. Mas, assim, na aplicação real, o senhor acha que acaba adicionando mais dimensões ao problema, ou o senhor acha que é mais ou menos por essa linha mesmo? Só para ter um tanning mesmo mental meu. Isso, não, Eu- excelente pergunta, excelente. Vamos falar um pouco sobre isso. Então, aqui, como eu falei, é uma versão simplificada, né? Mas essa versão simplificada, ela pode ter a sua utilidade. Por exemplo, imagina que né, a empresa aqui está tentando fazer um planejamento estratégico. Nesse caso, eles não precisam ir, né, no detalhe de o que está acontecendo, né, planejamento diário. Eles só querem ter uma ideia. Então, eles têm uma noção do preço do mercado, eles têm uma noção do preço do transporte, aproximam tudo aquilo e tentam resolver esse problema. E eles vão ter uma ideia de como que o fluxo vai funcionar, né, no dia a dia. E aí imaginem que, numa situação real, talvez, né, não vai ter apenas esses três, no caso, 3 fábricas. Pode ser que eles tenham fábricas espalhadas pelo país inteiro, né, várias florestas, então o problema já vai ficar mais complicado desse ponto de vista, mas conceitualmente é o mesmo problema. Agora, o que pode complicar aqui, né? Você poderia levar em consideração os períodos. Por exemplo, vamos fazer o planejamento, não um planejamento estático, como a gente está fazendo aqui, mas vamos fazer o planejamento para os próximos 30 dias, por exemplo. Dada a demanda, né, uma previsão da demanda para os próximos 30 dias, se isso estiver disponível. Então, tem que colocar uma outra dimensão nesse problema, que é a dimensão tempo. Então, essa seria uma complicação para adicionar aqui. O problema que eu resolvi tinha essa dimensão tempo, mas, além disso, a decisão que a gente tinha que tomar também era com relação à floresta. E no caso, a decisão na floresta, essa é uma decisão estratégica de longo prazo, é de quando plantar e quando colher as árvores. E esse é um problema muito interessante, porque pensa nisso, né? Se você plantar uma árvore hoje e colher ela daqui a 12 anos, ela basicamente vai servir para a produção de papel, porque uma árvore com 12 anos ela não tem tora grande, né, para fazer tábua, por exemplo. Mas se você esperar aquela árvore crescer por 20 anos, agora ela já serve para produção de tábua e madeira, né, para produção de móveis e construção. Parte dela ainda vai para a fabricação de papel. Se você esperar a árvore crescer por 30 anos, a porção dela que vai para a serralheria vai ser muito maior. Então, você está entendendo? E aí você fala, bom, se vai para a serralheria, você vai, né, tirar tábuas, e tábuas têm um valor de mercado maior. Talvez, não sei, dependendo, né, da previsão, dependendo da necessidade do mercado. Então, a decisão de quando você vai plantar e quando você vai colher é, em si, uma decisão bem importante. E esse era o problema que eu estava resolvendo lá. Caramba. E aí dá para complicar em várias outras direções. Por exemplo, você pode dizer assim, olha só, não estou dando conta da produção e eu quero abrir uma outra fábrica. Eu tenho 3 opções de locais para abrir uma terceira fábrica. Qual deles eu devo usar? Né? E aí você vai ter que levar em consideração a localização da fábrica, qual vai ser o custo de transporte, uma vez que você abre aquela fábrica, quanto você vai ter que usar para, de fato, construir aquela fábrica. Seria um outro problema, que a gente chama de problema de network design. Você está, né, fazendo design da sua rede de fluxo. Então, tem muita aplicabilidade, dá para estender isso aqui de diversas formas possíveis. E outra coisa que, de novo, está no contexto da madeira, mas isso é uma cadeia de produção, né? Não tem que ser necessariamente madeira e papel. Eu estava falando com o Eduardo outro dia, problema da produção do leite, né? Não é muito diferente disso aqui, porque você tem lá as fazendas, você pega o leite, que é a matéria-prima, o leite vai para fábricas diferentes, num lado vai virar queijo, no outro vai virar leite em caixinha, no outro vai virar não sei o quê, depois passa por de repente, um outro processamento, até ir para o mercado. Cada produto final lá no mercado vai ter um preço diferente, vai ter transporte, armazenamento, custo de produção. Então, qual que deveria ser o destino ótimo, né? Imagina que você tem várias fábricas para
manufaturar o leite, e você está comprando esse leite lá dos fazendeiros, e você sabe o preço do mercado. Né? Como que você decide o que fazer com esse leite? Então, é basicamente o mesmo problema. Sim, sim. Não, legal, bacana. Abriu muitos horizontes, obrigado. Não, Tem... abre muitos horizontes. É isso que eu digo, tipo, por mais que eu coloque o problema no contexto específico aqui, o legal para você é pegar a ideia, né? Só entender assim, o que dá para fazer com essa ferramenta. E depois, quando vocês verem outro problema, poxa, aqui está, né, um caso que se aplica exatamente aqui. Sim. Obrigadão. Obrigado pela pergunta. Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Então tá, deixa eu voltar lá. Nós falamos Só falar aqui, Aster, rapidinho. Fala, Eduardo. Nós estamos vivendo um momento agora, né, no Brasil, com essa questão da pandemia, com o câmbio, que muitas cadeias produtivas, porque esse desenho aí lembra muito as cadeias produtivas, né, Aster? Você falou da cadeia produtiva do leite, mas você tem a cadeia produtiva do plástico, né? Você tem cadeia produtiva de energia, você tem várias cadeias produtivas que tinham um fluxo definido já, e agora o que aconteceu? Com o câmbio, as pessoas começaram a optar por outros modelos de negócio, né? Então, por exemplo, eu comprei um sofá e o cara não me entrega o sofá porque está faltando um líquido que faz a espuma. Aí eu falei, mas não tem esse líquido? Não tem. O problema é que agora eles estão mandando esse líquido tudo para fora do país, cara, e a produção interna agora ficou comprometida, né? Ou seja, a cadeia produtiva nacional foi extremamente impactada. Então, qual é o impacto disso para outras unidades de negócio, né? Você pensa a mercearia, você pensa o posto de gasolina, né? Até o profissional lá na ponta mesmo que trabalha, ele é impactado, né? Então, dá para você modelar e, como eu estava falando para o Pedro ali, você simular cenários, né, Astra? E se acontecer do dólar, que isso aqui está cotado em dólar, né? Ter uma alteração para baixo. O que pode acontecer? Pode acontecer da galera começar a querer voltar a vender para cá por isso. Então, você começa a ter uma ferramenta de projeção, né, de cenários futuros e até de análise de possibilidades, né? Então, assim, exatamente. Não, isso é algo que a gente faz com muita frequência. Vocês não imaginam. Todo projeto que a gente trabalha, ontem eu tive uma reunião com uma cliente lá dos chineses e a gente estava discutindo os cenários que nós íamos discutir, que nós íamos criar, né, depois que a solução estivesse pronta, porque se você souber quais são os tipos de cenário que você vai querer estar analisando, a gente já prepara o modelo e já deixa ele mais ou menos, né, pronto para isso. Então, por exemplo, aqui, né, fazer, o que acontece se o custo de transporte variar, né? Ou o que acontece se uma linha de transporte não estiver mais disponível? Né? Como você falou, ou se um determinado matéria-prima não estiver mais disponível. Então, você já vai lá no modelo, muda aquele dado, essa linha de transporte não existe mais, capacidade zero, e agora? Tenta otimizar de novo, ver o que acontece. Então, a gente vive fazendo isso, a gente cria vários cenários, daí o cliente pode ir lá e comparar, e prever o que vai acontecer e tomar as decisões com base nisso. Exatamente, cenário é muito importante. E essa ferramenta, de novo, ela permite, porque uma vez que você escreve um modelo genérico como esse, tem vários cenários que você pode rodar aqui, né? Você tem que simplesmente depois ir lá no problema e mudar um desses dados aqui e está tudo resolvido. Por exemplo, você olhar tabela de custo de transporte, né? Origin Destination, que tem a origem e o destino. Nós vamos definir as variáveis com base nessa tabela. Então, quer dizer, a gente vai dizer, você pode ir da floresta para a fábrica de papel e esse é o custo. Mas se você quiser lá e dizer, olha, tira fora esse dado aqui, né? Exclui essa linha da tabela, significa que você não tem mais como ir da floresta para a fábrica de papel. Então, agora o problema de otimização vai ter que achar um outro caminho. E ele vai resolver. É assim que funciona. Legal, muito bom. Boa discussão. Então, voltando aqui, de novo eu falei, né, os conjuntos os índices, os parâmetros. Então, pensa, os parâmetros são dados, tem algumas pessoas chamam isso de variáveis, mas eu não gosto de falar de variáveis, porque daí confunde com as variáveis de decisão do modelo de formulação. Vou chamar de parâmetros do problema. E agora sim as variáveis de decisão. Então, o legal é que para esse problema aqui, por mais que pareça ter um monte de coisa para ser decidida, é só um problema de fluxo de rede. Então, no final das contas, tudo que nós precisamos fazer é decidir quanto de cada material vai
vai ser transportado em cada arco daquela rede, né, daquela rede de fluxo. Portanto, nossas variáveis são x e jk, que é a quantidade de material K que vai da origem I para o destino J, né? Então, por exemplo, se K for igual a 7, 7, se não estou enganado, era para papel, e se o J for 5, que é o mercado, e o I for 4, que era a fábrica de papel, se não estou enganado, então você está falando da quantidade de papel que vai da fábrica, a quantidade de papel que vai da fábrica de papel para o mercado, vai ser determinado por essa variável aqui, x e jk. Então, está claro isso? De novo, x e jk é a quantidade de papel K, ou a quantidade de material K, que vai da origem I para o destino J. Né? Fluxo em metros cúbicos do local I para o local J do produto da commodity K. Aí aqui tem uma observação interessante. Geralmente o que o pessoal faz, eu vi muita gente fazendo isso, mesmo profissionais, é ir lá e simplesmente definir essa variável para todos os possíveis valores de I, J e K. Então, no nosso caso, tem 5 locais, né? Então seria 5 possibilidades de origem, 5 possibilidades de destino e 8 produtos diferentes. Você teriam 200 variáveis. Seria definir 200 variáveis no seu modelo. Mas aí você pensa, né? Todas essas combinações fazem sentido? E aí você vai rapidinho concluir que não. Por exemplo, você não vai mandar papel da floresta para a serralheria, né? Porque, enfim, papel só sai lá da fábrica de papel. Então, não tem por que você definir 200 variáveis, sendo que a grande maioria dessas variáveis, elas, de verdade, de fato, não existem no modelo. Então, você tenta definir somente as que são necessárias. O pessoal vai definir tudo e depois coloca uma restrição do tipo x e jk é menor ou igual que 0, para dizer que não pode ter nenhum fluxo, né, para aquela combinação que, na verdade, não é factível. Mas eu sempre digo que é melhor você definir o que você precisa. Se é uma informação que você já tem, não tem por que você passar isso para o modelo e pedir para o modelo decidir. Você vai estar dificultando depois na parte de resolução do problema. Então tá, vamos descer mais um pouquinho. Assim, por falar isso, no nosso caso, tem a tabela de transporte lá, que nós podemos usar para definir, porque lá já tem todas as combinações viáveis, né? Todos os produtos que podem ir de cada origem para cada destino. Muito bem, uma vez que nós temos variáveis, o próximo passo é definir as restrições, a função objetivo, a ordem, não importa, vamos começar pelas restrições. Restrições. Primeiro, tem as restrições de capacidade, ou capacidade de processamento. Por exemplo, essa restrição aqui está dizendo que a quantidade, então, 1 era para as toras, né, as toras de madeira. 1 aqui é a origem e destino, 1 é a floresta, 2 é a serralheria. A serralheria ou a fábrica de polpa? Bom, não importa, vou dizer que é a serralheria. Então, isso daqui é a quantidade de toras que vai da floresta para a serralheria. Essa quantidade não pode ser maior do que a capacidade de processamento da serralheria. Então, é isso que essa restrição está dizendo. De novo, você poderia colocar um número aqui, né? Qual que é a capacidade de processamento da serralheria? Sei lá, é 200 metros cúbicos por dia. Você poderia colocar um 200 aqui. Mas aí, se o 200 mudar para 300, a capacidade aumentar, aí você vai ter que vir aqui no modelo e mudar. Se você não quer fazer, você quer mudar lá na sua tabela de entrada e deu. Então, por isso tem um parâmetro aqui. E aí você pode fazer a mesma coisa, nesse caso, para... na verdade, essa aqui era o moinho de madeira, lá, o processamento da madeira fina. Para a serralheria, é esse daqui, o local 3. A mesma coisa na fábrica de papel corrugado. A fábrica de papel corrugado tem o fluxo que vem... vamos ver, de onde que é isso aqui? Isso aqui é da fábrica de madeira fina, né? 4 é para a fábrica de papel. Então, isso aqui vem da fábrica de madeira fina, isso aqui é 3, vem da serralheria, isso aqui é 3, vem da serralheria. Lembra que da serralheria vinha o cavaco e a poeira, alguma coisa assim, né? Tinha 2 produtos vindo de lá.
Quando você soma todos os produtos que estão vindo para a fábrica de papel, essa quantidade não pode ultrapassar a capacidade de processamento da fábrica de papel, que é dada por esse parâmetro aqui. Então, aqui foram as 3 restrições de capacidade. Depois tem a demanda. E aí a demanda aqui, tem 2 tipos de demanda. Tem uma que você pode exceder a demanda, se o mercado estiver disposto a absorver uma quantidade maior. Então, tudo bem, você vai mandar. E no caso, quanto mais material você mandar, mais lucro você tem. Assumindo que o preço da venda seja maior do que o custo total. E tem outros produtos que você tem que satisfazer a demanda exatamente. Eles não vão aceitar, se eles pediram 100 e você mandar 150, eles não vão aceitar, eles querem exatamente aquela quantidade. Aí tem que usar uma igualdade. Então, essa daqui, por exemplo, essa daqui são as tábuas que são levadas para o mercado. Fazendo que a tábua tem que ser pelo menos essa quantidade aqui, D6, que é a demanda para a tábua lá no mercado. Se você mandar mais do que isso, tudo bem. Já nesse caso aqui são as lascas, você tem que mandar exatamente essa quantidade, que é a demanda por lascas. E vejam que isso aqui é as lascas que vêm da serralheria para o mercado. O mercado é 5, serralheria 2. E a mesma coisa aqui para o papel. O papel é número 7, indo para o mercado, que é 5, vindo da fábrica de papel, que é 4. Então, essas são as restrições básicas. Pergunta? Não. Só falando que o 4 ele vai ser a fábrica de papelão, o 5 é o mercado. E o Isso. 2 está sendo a fábrica de papel. O 3 Isso, 2 é a fábrica de papel, exatamente. Isso. 3 é a serralheria, 2 é a fábrica de papel, onde processa madeira fina, e 4 é... Peraí, 4... 4 é a fábrica de papel, exatamente. E 5 é o mercado. Marketplace. Legal, obrigado, Guilherme. E aí, por fim, tem mais uma restrição, e essa aqui é muito, muito importante, aparece em todo que é lugar. Sempre que você tem um problema de fluxo, de fluxo de rede, você vai ter a restrição que de equilíbrio de fluxo. A gente chama de flow balance constraint, em inglês. Você tem que equilibrar o fluxo. Basicamente, a ideia é que todo fluxo que entra em um nó, ele precisa sair daquele nó de alguma forma. No sentido de que, por exemplo, a madeira que vem para a serralheria, ela tem que sair da serralheria de alguma forma, seja em forma de tábua, seja em forma de serragem, seja em forma de cavaco, ela não pode simplesmente desaparecer, né? Você tem que falar isso explicitamente para o modelo de formulação. Como que você faz isso? Com uma restrição, como essa daqui. Essa daqui, deixa eu ver, essa daqui é para a fábrica de papel. Então, vamos ver o que está acontecendo. De um lado, tem tudo que sai da fábrica de papel, e do outro lado tem o que entra na fábrica de papel. Só que com aquela taxa de conversão, né? Então, vamos ver. O que sai da fábrica de papel? A fábrica de papel é número 2, aqui, número 2. Sai da fábrica de papel, pode ir para 4, que é a fábrica de papelão corrugado, ou pode ir para o mercado, que é 5. O que é que está saindo ali? Está saindo, acho que lá eram as lascas, se eu não estou enganado, é o número 3. Então, você tem lasca indo da fábrica de papel para a fábrica de papelão, tem lasca indo da fábrica de papel para o mercado. O total, né, do que sai da fábrica de papel tem que ser igual à quantidade que entra multiplicada pela taxa de conversão, porque nem tudo vira lasca, né? Tem uma parte lá que se transformava nos restos que não eram aproveitados. Deixa eu rapidinho voltar lá em cima para vocês verem isso no gráfico, mais fácil de enxergar. Olha aqui, ó. Nós estamos fazendo a restrição de balanço do fluxo para esse local aqui, para a fábrica de papel. Então, de novo, tem uma entrada só, né, que vem da floresta, e tem 2 saídas, que vai para a fábrica de papelão, que vai para o mercado. Nós estamos dizendo que tudo que sai aqui tem que ser igual ao que entra, multiplicado pelo fator de conversão, porque, na verdade, tem uma parte que vira resto que não é utilizado para nada, mas, de certa forma, está sendo considerado lá também. A mesma coisa vai ter que ser feito aqui. Você vai dizer tudo que entra, vezes a taxa de conversão apropriada, vai ter que ser igual ao que sai para a fábrica de papelão e para o mercado de 3 formas diferentes. E vai ter uma restrição para aquilo lá também. Vamos ver, cadê?
aqui, né? Ó, essa aqui é para serralheria. Então, ó, aqui está o equilíbrio de fluxo para serralheria, no caso, para poeira lá na serralheria. Então, a poeira vai para dois destinos diferentes, para a fábrica de papel e para o mercado. E aqui é o total de madeira que entra vezes a taxa de conversão. Depois tem o cavaco, é similar, e tem as tábuas, que só vão para o mercado. Então, parte de tudo que entra, né, multiplicado pela taxa de conversão, vira tábua. E tem mais um aqui, esse aqui é na fábrica de papelão. Então, na fábrica de papelão, tudo vai para o mercado, número 5, papel, né? E aqui está o que entra multiplicado pelas respectivas taxas de conversão. Lembra que lá na fábrica de papelão tem fluxo vindo de vários lugares diferentes, né? Então, por isso que aparece uma soma do lado esquerdo. Mas a ideia basicamente é, você tem que garantir que tudo que entra é igual a tudo que sai em cada um desses locais. Exceto pela floresta, porque lá na floresta, na verdade, lá na floresta, enfim, só puxando, enfim, o que tiver disponível lá quando entra no sistema. E no caso da demanda, que quando é permitido exceder a demanda, daí você não tem uma igualdade, você tem uma desigualdade, mas de certa forma lá também é um equilíbrio de fluxo que a gente tem na parte da demanda. Ok, aí, enfim, essas são as restrições, agora é a função objetivo. A função objetivo é para minimizar o custo, para maximizar o lucro total, e o lucro é rendimento menos o custo, né? A gente pode formular primeiro o rendimento. Então, por exemplo, aqui, o que é isso daqui? Isso aqui é a quantidade, vamos ver de novo, 2 da fábrica de papel, que vai para o mercado, 3. Então, acho que isso aqui são as lascas, né? As lascas que vão do mercado, a quantidade de lasca vezes o preço de mercado da lasca. Aqui, de novo, está indo para o mercado, isso aqui é 4, saindo lá da serralheria, não lembro o que é isso aqui, enfim, sei lá, serragem vezes o preço do mercado da serragem, e assim por diante. Você soma todos eles, você tem um rendimento total. Agora tem que levar em consideração o custo. Então, o que é o custo? Vamos ver, tem o custo de processamento. Então, por exemplo, aqui, vamos olhar o que é isso daqui. Eu já estou colocando eles tudo junto. Vamos olhar direto aqui. Custo de processamento. Isso aqui é madeira indo para a fábrica de papel, madeira indo para a serralheria. Você multiplica tudo isso pelo custo de processamento na floresta, não é floresta. Então, no caso da floresta, como não tem a entrada, né, você tem que calcular com base na saída, mas todos os outros vai ser com base na entrada. Mas, basicamente, tudo que sai da floresta significa que foi processado na floresta. Então, o custo de processamento vai ser calculado em cima daquele valor. Aqui é o custo de processamento na fábrica de papel. Então, tudo que entra na fábrica de papel vem da floresta, da fábrica de papel. Essas são as madeiras finas, você multiplica pelo custo de processamento. Aqui vem da floresta para a serralheria, 2 é as toras, multiplica pelo custo de processamento. E aqui é da fábrica de papelão. Então, tudo que entra na fábrica de papelão, vindo da fábrica de papel, vindo da serralheria, produtos diferentes, multiplica pelo preço de processamento, e você tem custo total de processamento. E, por fim, o preço de transporte, o custo de transporte. Aqui eu estou usando a notação de somatório, então vamos olhar esse exemplo primeiro. O que é isso? Isso aqui é o custo de transporte para transportar da serralheria para a fábrica de papelão. Então, você multiplica pela quantidade de produto, nesse caso aqui, sei lá, os cavacos que vão da serralheria para a fábrica de papelão. Aqui é a mesma coisa, esse daqui é que vai para o mercado. Né? Não, desculpa. Esse aqui é outro produto, sei lá, serragem. Multiplica pelo preço de transporte da serragem. E aí você faz isso para todas as combinações possíveis. Né? Isso aqui é um somatório, quer dizer, estou somando todos os casos, né? Todos os transportes de todos os produtos diferentes, multiplicado pelo respectivo preço. E aí pronto, daí você coloca tudo junto, então o objetivo é maximizar
o rendimento menos o custo de processamento menos o custo de transporte, e eles estão todos definidos aqui em cima. O custo de transporte é definido aqui, o custo de processamento é definido aqui, e o rendimento definido aqui. Muito bem. E aí, quando coloca tudo junto, essa aqui é a formulação final. Então, ela parece um pouquinho feia, né? Mas são todos o objetivo que a gente acabou de ver, todas as restrições, capacidade de processamento, a demanda e equilíbrio de fluxo de cada um dos materiais em cada um dos locais que eles são processados. E sempre, né, vai estar lá a restrição de que essas variáveis, porque como se trata de fluxo, elas têm que ser não negativas, não faz sentido ter um fluxo negativo, né? Seria como se o fluxo estivesse voltando, mas isso não é aceitável para esse contexto. E aqui, de novo, só estou definindo mais uma vez os componentes do objetivo. E é isso, essa é a formulação. Alguma pergunta até aqui? Eu tenho uma pergunta, Aster. Fala, Guilherme. Sobre as equações de fluxo. Uhum. Assim, na minha cabeça, por que teria que usar essas equações de fluxo, essas restrições, mesmo que, assim, pelo menos eu penso que essas restrições elas já estão meio que subjetivas, né? Então não tem como produzir a mais do que já foi produzido, entende? Mais ou menos o que eu tô Então, pensando. Não seria por aí. Não, essa que é a parte interessante, que às vezes é intrigante, né, de trabalhar com esses problemas de otimização. Às vezes você tem que formular o óbvio. Então, por mais que seja óbvio, né, pensa nisso aqui, por exemplo, essa restrição. Bom, é óbvio, né, que todo o fluxo tem que ser positivo, mas se você não colocar isso daqui, pode ser que você resolva o problema e não tenha, né, não encontre problema nenhum, mas pode ser que você vá lá e dá para o solver, e aí quando você olha a solução final, o resultado todo estranho, daí você se dá conta que tem fluxo negativo, o negócio foi para trás, a solução ficou unbounded, tipo, a solução foi parar lá tipo, no infinito, e aí você não sabe por quê. Mas é porque você não estabeleceu o óbvio. Então, quando se trata de formulação matemática, você tem que falar o óbvio. Pensa que você está se comunicando com o computador. E o computador, se você não falar exatamente o que ele tem que fazer a todo momento, ele pode fazer o que você não quer. Então, essas equações de equilíbrio de fluxo têm que ser explicitamente definidas, do contrário, não vai ser obedecido. Você pode tentar, tem um exercício interessante. Tenta tirar essas restrições e tenta optimizar o problema para ver o que acontece. Legal. Se fosse, por exemplo, para minimizar aqui, né, Aster? Se fosse, você tem um problema para minimizar o custo, né, minimizar uma coisa. Quanto menos X, melhor vai ser. Exatamente. Vai tentar jogar o menor valor. Se você não travar para não ter negativo, ele vai jogar negativo, porque vai reduzir o custo, né? Exatamente. E aí vai te dar lucro, né? O custo negativo vira teu lucro. Uhum. Exatamente. Então, nesse caso, se você não tem essas restrições, como você está tentando maximizar o lucro, basicamente o que ele vai fazer então eu vou fazer aparecer tábua lá na serralheria, e aí eu vou ter uma quantidade infinita de tábua, e aí, né, o meu objetivo vai ir para o infinito, o meu lucro vai ser infinito. Basicamente é isso que vai acontecer, entendeu? Então, você tem que ter a restrição para a tábua para dizer, não, a quantidade de tábua que você produz, que você manda lá para o mercado, né, tem que ser igual à quantidade de madeira que entrou lá, vezes a taxa de conversão, né, o que é transformado em tábua. Então, você tem que explicitamente falar isso. Não, beleza, saquei. É muito boa essa pergunta, porque essa é uma coisa que pega. Então, a oportunidade, de novo, para enfatizar mais uma vez, muitas vezes você vai ter que formular o que é óbvio, porque se você não fizer, o computador vai te ignorar e vai fazer uma coisa totalmente inesperada. Não, tranquilo. Mais alguma pergunta? Legal. Então, a implementação, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque até a gente está estourando o tempo aqui, mas, bom, como eu tinha falado, a primeira coisa que nós fizemos lá foi definir os parâmetros, né, conjuntos de índices e os parâmetros. Então, eles estão aqui, conjunto de índices, I para os locais e K para os produtos. Geralmente, eu defino esse conjunto de índices como sendo uma lista, mas nesse exemplo especificamente,
eu defini eles como sendo dicionários porque eu acabo não usando essas listas na hora de escrever a formulação. Mas é uma especificidade desse problema aqui. Então, eu escrevi como dicionário para poder traduzir o resultado lá no final, quando eu vou imprimir a solução da otimização, em vez de expressar em forma de índices, né, dos identificadores lá, eu uso o nome de cada um desses identificadores. Mas é um caso um pouco específico aqui. Geralmente, os índices são listas mesmo. Depois, cada um daqueles parâmetros, está vendo aqui, ó, o custo de processamento. Aqui é onde eu defino, né? Então, custo de processamento de madeira, né, lá na floresta, melhor, o custo de processamento na floresta é de R$ 67,90, por exemplo, por metro cúbico. O custo de processamento na fábrica de papel é 67,9, e assim por diante. O ideal seria a gente, como é que se diz? Populate, população, não, como é que se fala? Popular, né? Popular. Então, o ideal seria popular esses dicionários a partir das tabelas, né? A partir das, sei lá, arquivos de CSV. Mas aqui, como os dados são pouquinhos, eu resolvi fazer direto aqui, até para não acrescentar um outro nível de complexidade. Mas o ideal seria ler isso daqui, né, de arquivos CSV, e aí você não iria nem ver esses números aqui, eles iriam ficar carregados automaticamente. O mesmo para a capacidade de produção, o custo de transporte. E lembra de novo que nossas variáveis vão ser definidas com base nessas combinações. Então, se tem um custo de transporte, significa que aquilo é uma linha de transporte viável para aquele determinado produto. Então, basicamente, nós vamos ter 1, 2, 3, 9, 10 variáveis que vão ser definidas uma para cada uma dessas combinações aqui. Depois a demanda, preço de mercado e aquelas taxas de conversões. Se você está convertendo madeira para tábuas, eu acho, então tem uma taxa de conversão de 85%, e assim por diante. Aqui eu estou definindo os índices, os keys, as chaves das minhas variáveis. Então, eu vou definir as variáveis com base nessa lista de combinações, e percebam que isso aqui é basicamente a lista das chaves desse dicionário aqui. Então, isso daqui é nada mais essas combinações, só as chaves, né? 121, 132, 241 e assim por diante. São os IJK que definem minhas variáveis. Então, só coletei todos eles aqui e esses aqui vão definir minhas variáveis. Então, se a gente descer um pouquinho, tem o modelo, cria o modelo e adiciona as variáveis. Tá vendo? Adiciona variáveis com base naquela lista. Então, vai ter uma variável para cada elemento daquela lista, para cada uma das combinações. Essas variáveis são contínuas e o nome dela deu o nome de X. E aí eu começo a escrever as restrições, como a gente já tinha visto no outro dia, né? Bem parecido. Então, nesse caso aqui, qual que é essa? A capacidade da fábrica de papel. Então, todo o fluxo que vai da floresta para a fábrica de papel de madeira tem que ser menor ou igual que a capacidade de produção da fábrica de papel. Então, percebam que a anotação é exatamente a mesma que nós temos na nossa formulação. Então, se você entende a formulação, você entende o modelo aqui, porque, enfim, só muda a anotação de Python, mas a restrição é exatamente a mesma. A demanda, lembra que tinham 3 que eram desigualdades, que poderia exceder a demanda, 2 tinham que ser satisfeitas exatamente. As restrições de equilíbrio de fluxo, com todas elas aqui. E a função objetivo, o rendimento, custo de transporte, custo de processamento. Então, rendimento menos o custo de transporte, menos o custo de processamento. E o objetivo aqui é maximizar. Aí você otimiza, imprime o valor da função objetivo, que no caso é o lucro total, e imprime cada uma das variáveis. E aqui eu estou só, né, fazendo uma formataçãozinha para aparecer umas palavrinhas legais. Eu estou usando aquela lista lá no início, para em vez de usar o índice, eu vou usar o nome do local J, e o nome do produto. E o resultado é isso aqui, ó.
Então, o lucro total foi de 14.997. Da floresta para a fábrica de papel, essa é a quantidade. Da floresta para a serralheria, essa é a quantidade, e assim por diante. Então, essa é a solução ótima do problema. E é isso. Depois aqui tem um desafio, se vocês quiserem, né, brincar com isso daqui. Esse agora, tipo, o que a gente pode fazer com aqueles restos, né? As caixinhas pretas que estavam lá em cima. Então, a ideia é que tem uma empresa terceirizada que ela está disposta a ir lá e recolher todo dia, no final do dia, ir lá e recolher todos os restos, e ela vai só cobrar o custo de transporte, depois ela vai usar aquilo para fazer adubo, fazer outras coisas. Então, se a gente quiser incorporar isso, né? Então, é um custo a mais para a Paper Tree, mas, enfim, é um custo bom porque vai ter um destino sustentável para aqueles restos e é uma conveniência que eles vão recolher todo dia. Antes ficava lá até acumular um monte, eles têm que pagar alguém para vir buscar de qualquer forma. E aí, se você resolver esse problema, se incorporar isso daqui ao modelo e resolver, você vai ver que o lucro total diminui um pouquinho, 14.484. E das conclusões são... é interessante, né, você primeiro criar aquele modelo de entrada de dados, os índices e os parâmetros. Com esse problema de fluxo de rede, a conservação de fluxo, aquela restrição de conservação de fluxo é extremamente importante, você vai ver ela aparecer em vários outros contextos. E aquela ideia que eu falei de adicionar um modelo só às variáveis que realmente podem ser factíveis, as variáveis que você sabe que não são factíveis, que não representam algo que é aceitável, então você nem define. E é isso. Muito bom aí, viu, Aster? Excelente. Eu acho que a gente viu aí, num tempo curto, aí uma demonstração aí do poder de, quando você trabalha com problemas de otimização, aí de problemas de fluxo em redes, né? Eu trabalhei aí na fronteira, né, com esse problema, trabalhei com um problema de fluxo em redes na área de planejamento energético também, né? Acho que é um clássico, né? As usinas hidrelétricas, o fluxo é o fluxo de água, né? Então, a decisão é quanto é de água que você vai verter, né? Quanto de água que você vai gerar energia, né? Quanto de água que chega na usina, quanto de água que sai na forma de vertimento e na forma de geração de energia, né? Que a água passa por outro canal, né? Então, assim, realmente é um problema complexo, né? Problema do planejamento energético é um problema complexo, mas você vê que tem muita associação com isso que o Aster demonstrou aí, tá? Então, assim, pessoal, acho que a gente tem aí esse exercício para poder trabalhar aí, né, que o Aster tá deixando aí, esse desafio, né, de implementar aí essa nova configuração do problema aí para tentar fazer o reaproveitamento, né? A gente poderia também colocar mais uma outra ponta aí, talvez uma outra serralheria, né, aumentar a demanda, o volume, mexer em preço. Então, dá para brincar e ter variações aí, que no mundo real a gente vê isso acontecer todo tempo, né? Cai uma ponte na estrada que o pessoal fazia o transporte, o custo vai alterar, porque agora vai ter que fazer outra viagem, tem que rodar um modelo de novo. Então, brincar com isso é muito legal, né? Então, acho que o que a gente está vendo aqui é como você modelar uma ferramenta muito poderosa para poder fazer essa análise de sensibilidade aí.